Olá, eu sou o Léo e ano passado eu fiz pro meu TCC da faculdade um projeto de série animada chamado Favela Mágica. Diretamente do morro para o asfalto, papo reto vai ser contado. Voando alto entre ruas e vielas, existe magia na favela. Nós quebra o chão, não para não, vambora. Magia, sinta a batida da feitiçaria. Pra quem diria, supera os limites, não fica parado. Destrói o mal olhador, da favela mágica para o espaço entrar, tá ligado? Deu muito trabalho, eu tive que ler bastante livro, escrever muito, desenvolver a história, criar os personagens, criar esse universo fictício, desenhar, fazer os cenários, fazer a animação final, ajudar a compor a música. E eu recebi muito apoio nas redes sociais com esse projeto que me deixou muito feliz. Possivelmente você me conhece por causa de Favela Mágica. E o que eu mais recebo são mensagens de pessoas falando que esse projeto tem uma ideia muito original. Como é que eu consegui ter essa ideia e tudo mais. Então eu decidi fazer um vídeo para vocês aqui no canal, onde eu vou explicar um pouco como é que foi o meu processo para criar a ideia central de Favela Mágica. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal de uma série que eu quero fazer, falando sobre projetos autorais, desenvolvimento, criação e tudo mais, com um pouco de experiência que eu acabei tendo durante esses 7 anos em que eu trabalho no mercado de animação. Eu devo cadenciar entre vídeos de cultura pop, onde eu faço críticas, análise, conto desenho, e vídeos onde eu falo sobre projetos pessoais e tudo mais. Então, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ok? Porque dá muito trabalho fazer isso aqui. Enquanto eu explico pra vocês como eu crio ideias e projetos que as pessoas dizem que são bem originais, eu vou estar desenhando o Eze, que é o personagem original que eu tenho de Favela Mágica, que eu amo muito. Antes eu quero muito agradecer as pessoas que viram o meu último vídeo e deram like, comentaram e deram dicas pra mim. Isso me ajuda muito mesmo. Muito obrigado a todo mundo que comentou, vários comentários incríveis de pessoas que eu gosto muito e admiro. E você que está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, você já se inscreveu nesse canal? Você já apertou o sininho? Olha só, se liguem, fica ligado. Se liga, fica ligado, hein? Tá, então da onde surgem as minhas ideias, como é que eu consigo ser criativo e fazer umas paradas meio loucas e tal. Eu gosto muito de criar ideias de projetos e tudo mais. Tem muitas histórias minhas que eu tenho anotadas e que eu acabo engavetando, né? Mas acho que a dica que eu posso dar pra vocês é que não existe ideias 100% originais. Tudo já foi feito. Eu sei que parece impossível, mas tudo já foi feito. Só que às vezes foi feito de forma diferente, com um tema diferente, com uma técnica diferente, com uma abordagem diferente. Mas tudo, absolutamente tudo já foi feito. Até as coisas que a gente vê hoje em dia que fazem muito sucesso são baseadas em coisas que já existiam no passado, sabe? Então, se você quer uma ideia 100% original, dificilmente você vai encontrar, sabe? Você dificilmente vai fazer algo que ninguém nunca fez, entendeu? Porque é impossível, sabe? Existem milhares de pessoas no mundo. Existe não só o mercado de cinema americano, que é o que a gente mais está consumindo, como também existe europeu, asiático, e já fizeram de tudo, talvez só não chegou até você. Mas possivelmente já fizeram, sabe, uma ideia parecida com a sua, um projeto parecido com o meu. Eu acho engraçado quando o povo fala que Favela Mágica é muito original. E realmente eu acho que é uma ideia que sai um pouco da curva, mas eu tenho certeza absoluta que em algum lugar existe uma pessoa que também teve essa ideia, sabe? Quando eu comecei fazendo Favela Mágica, nessa ideia de Favela Mágica, a minha ideia principal assim, que eu tive na época foi que eu queria fazer seres mágicos vivendo nos tempos atuais. E aí, enquanto eu estava desenvolvendo isso, a Disney lançou um filme sobre isso, que é o Dois Irmãos, né? O Onward, eu não sei falar inglês, então desculpa se eu não estiver falando direito. Que é essa ideia de seres mágicos vivendo em tempos atuais, só que eles vivem em uma comunidade bem americana, assim, bem estadunidense e tal. E no meu, no caso, é numa favela, né? Porque é impossível, é completamente impossível você fazer algo 100% original, fora da curva, totalmente fora da curva, único. Nunca ninguém fez nada disso parecido, é completamente impossível. Até porque existe, por exemplo, Jornada do Herói, que pra quem não sabe é um conceito narrativo
aonde existe passo a passo de como deveria ser a progressão de um herói em uma história. E as pessoas se identificam muito com histórias que seguem a jornada do herói. E é por isso que muitos filmes e muitas séries utilizam desse conceito narrativo, sabe? Que é bem um passo a passo mesmo, sabe? Existem vídeos de pessoas na internet explicando exatamente sobre a jornada do herói. Eu não vou falar aqui sobre isso, pelo menos não nesse vídeo. Mas eu quis trazer isso porque é meio que uma prova de que as ideias não são 100% originais. E muito pelo contrário, às vezes seguir uma fórmula é extremamente importante para você conseguir atrair o seu público, sabe? Então assim, desencana disso de fazer uma história super original e única. Existem muitas histórias que são parecidas tanto visualmente quanto narrativamente. Por exemplo, se você pegar o Rei Leão e Frozen. O Rei Leão e Frozen são histórias que, se você for ver a narrativa, é muito parecida. Tem um reino, um príncipe ou uma princesa acaba fazendo uma merda e botando a sua família em perigo. Ele foge, o reino fica correndo o risco de cair nas mãos erradas, e aí ele volta e salva o dia, sabe? No caso de Frozen, esse protagonismo que o Simba tem no primeiro filme acaba sendo dividido em dois, né? Que tem a Elsa e a Anna. Mas, até mesmo a questão da Anna aparecer lá no castelo da Elsa e tentar trazer ela de volta, a Elsa se recusar, é bem o que a Nala faz com Simba também em Rei Leão, sabe? Então assim, tem também a Alice nos Países das Maravilhas com a Viagem de Chihiro, por exemplo, do Estúdio Ghibli, que são duas histórias sobre duas meninas que acabam parando em um lugar mágico que funciona de forma completamente diferente, ela tem que se virar. E quando ela vai embora, meio que ela amadurece no decorrer dessa história. E quando ela vai embora, ela meio que olha pra trás e fica reflexiva sobre tudo aquilo que ela viveu. Se foi um sonho, se foi uma realidade. Encanto e Os Incríveis, cara. Tipo assim, eu acho que ninguém fez uma comparação ainda sobre isso. Mas tipo, é duas famílias de pessoas que têm superpoderes, sabe? E a relação deles é mais importante do que os poderes que eles têm. A diferença é que Os Incríveis têm uma pegada um pouco mais herói de ter um vilão que eles têm que lutar, enquanto Encanto é mais uma parada mais psicológica e mais família, sabe? Mas os dois são muito parecidos, são famílias que têm poderes mágicos e ajudam a sociedade com isso. Mas por mais que todas essas histórias sejam bem parecidas, existem nuances e diferenças de abordagem em cada história. Como ela é contada, o visual, a cultura que é abordada, o tema. E eu acho que é daí que eu tiro a minha criatividade para criar minhas histórias, sabe? Bom, gente, esse é o fim do rascunho, meio que eu já acabei mais ou menos como é que eu quero que seja o Waze, né? O rascunho aqui bonitinho. E agora eu vou jogar pro Photoshop, né? Eu fiz no Paint to Sai esse rascunho, porque é onde eu me sinto mais confortável desenhando. Eu desenho no Paint to Sai há muitos anos. Então agora eu vou jogar no Photoshop para poder finalizar lá, entendeu? Agora, como eu tive a ideia do Favela Mágica? Bom, eu comecei a refletir sobre coisas que eu gosto. E aí uma coisa que eu percebi que tem meio que uma constância nas coisas que eu gosto da cultura pop é que eu amo, simplesmente amo histórias que tenham magia, que tenham mágica, sabe? Que tenham efeitos e poderes, eu simplesmente amo isso. Não sei se é porque eu assisti muito anime a minha vida inteira, ou porque eu gostava muito de As Crônicas de Nárnia quando eu era criança, mas eu sempre gostei de feitiços e magias e animais que falam e essas coisas. E eu falei, cara, eu quero fazer uma história que tenha isso, sabe? Só que já existem muitas histórias que tenham isso. E foi quando eu olhei pra minha janela. E quando eu olhei pra minha janela, eu vi a favela onde eu morava, né? E eu falei, cara, eu acho que eu nunca vi essa abordagem, tipo, não lembro de ter uma história que se passa na favela que tenha seres mágicos e coisas mágicas, encantadoras e feitiços e tudo mais. Então, eu vou juntar essas duas coisas. Uma coisa que eu tenho muita vivência, tipo assim, que é o lugar onde eu nasci e fui criado, e algo que eu gosto muito, que é mágica, sabe? Então, assim, a primeira dica que eu posso dar pra vocês é: misturem coisas que vocês gostam ou que tenham vivência e que seja importante pra vocês. E por que disso? Uma pausa. Agora que eu fiz já esse shape do desenho, né? Eu vou botar as cores dentro dele, definir cada parte do meu desenho a partir de cores. É mais ou menos isso que eu tô fazendo atualmente nos meus desenhos, eu tenho gostado muito. Então, misturar coisas que você gosta ou que sejam verdade pra você, pra mim, é o melhor conselho pra você criar ideias originais. E por que eu acho isso?
Por 2 motivos. Primeiro, projetos demoram, tá? E você precisa gostar muito de algo para você poder se prender a isso e continuar trabalhando nisso por anos. Se você pega a Rebecca Sugar, por exemplo, ela trabalhou em Steven Universo por anos, e não só dentro do projeto, assim, durante a duração da série na televisão, como nos filmes depois, na série spin-off e anos antes do desenho para televisão, sabe? Ela teve que planejar muita coisa e desenvolver muito do projeto antes da gente poder consumir ele. Então imagina só, você cria uma ideia que você acha que gosta muito, mas será em um mês tu já tá enjoado e você não quer mais trabalhar nela, sabe? Não funciona assim. O desenvolvimento de um projeto ele é demorado. E é muito importante você não confundir hype com amor. Então, por exemplo, você viu Eternos no cinema e você ficou super empolgado de criar uma história que pareça Eternos, com os seres que vieram de outro planeta para poder ajudar a gente na Terra, e eles ensinam tecnologia, e ai meu Deus, que vontade de criar uma história parecida com isso. Aí você começa a fazer super animado, só que com o tempo o seu hype do filme vai passando, e aí você não queria mais fazer uma história sobre isso. Você queria fazer uma história, sei lá, escrever sobre um romance acontecendo na década de 40, sabe? E aí você começa a não querer mais fazer sobre aquela história. Não confunda hype com amor. Então tenta pensar em coisas que você verdadeiramente ama e que você pode conversar sobre isso durante muito tempo com seus amigos sem cansar, né? Então, sabe, aquele assunto que, caramba, quando eu começo a falar sobre isso, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso, é algo que eu converso durante horas, eu fico muito empolgado, eu pesquiso no YouTube vídeos sobre isso, sabe? Procure essas coisas, sabe? Coisas que te atraiam. Coisas que você possa realmente fazer uma história sobre, e você vai ter conteúdo para falar sobre, e você não vai se enjoar. Então, quando eu decidi fazer Favela Mágica, eu tinha muito conteúdo para falar sobre favela, porque foi o lugar onde eu nasci, fui criado, e eu gostava muito de coisas de magia. Então, para mim, estudar sobre magia, seres mágicos e tudo mais, não iria ser algo que seria cansativo, um fardo, ou que eu iria me enjoar, entende? E além desse lance de se enjoar, né, você escolher algo que você gosta muito, para você não se enjoar durante o desenvolvimento que é demorado, também é bom porque isso acaba trazendo a originalidade que você tanto busca no seu trabalho. Digamos que você ama vampiros e você ama estudar sobre robótica. Você faz uma história que misture vampiros e robôs. Sei lá, em um futuro distópico não existe mais humanos, apenas robôs, e os vampiros não têm mais como se alimentar, porque não existe mais ser vivo para eles se alimentarem. Então como é que vai ser essa vida dos vampiros que são imortais, mas que agora não tem mais sangue, sabe? E aí você faz a amizade de um vampirinho com um robô, sabe? E eles meio que vão vivendo as aventuras desse mundo pós-apocalíptico. Olha que ideia original. Ou então, sei lá, você ama elefantes, você acha elefantes a coisa mais fofinha do mundo, você sempre teve, sei lá, o ursinho de pelúcia de elefante quando você era criança, e você é fanático por aviões, sabe? Você ama aviões e você estuda sobre aviões e você, sei lá, quer ser um piloto de avião no futuro. Então você decide fazer uma história que você misture, sei lá, elefantes com avião, sei lá, um elefantezinho que tem um sonho de ser um aviador e todo mundo fala: você é um elefante, você não vai conseguir nunca ser um aviador. E o avião não vai nem voar com você, kkkkkkkk. E aí ele quebra estereótipos e quebra todas as regras e vira um puta elefante, piloto incrível, que ainda salva a galera de um vilão aviador muito ruim. Uma ideia original. Sei lá, você ama café, você é aquela pessoa que compra vários cafés diferentes e moe o café e faz, sabe aquelas pessoas que são super viciadas em café? Eu não entendo isso, eu acho esquisito, mas existe. Você é essa pessoa. E você também ama cosplay, você faz cosplay. Então imagina uma história de uma garota que ela trabalha numa loja de café pra poder ganhar dinheiro pra fazer os cosplays dela. E aí, olha que história original. Uma garota que trabalha numa lojinha de café, no Starbucks da vida, e que só tá fazendo aquilo em busca de ser uma grande cosplay famosa. Uma história original.
sei lá, você ama o cultivar flores, você é super florista, você compra essas sementes da China e planta no seu quintal, planta em pequenos vasinhos e você ama cultivar e você entende sobre flores e tudo mais, mas a sua música preferida é rock. Você faz uma história de uma roqueira que ama flores, ela meio que esconde isso porque as outras pessoas que são do rock acham muito bizarro uma pessoa gostar de flores. Ou então, sei lá, você faz uma menina que ama flores se apaixonar por um roqueiro, sabe? E você vai ter propriedade de poder falar sobre essas duas coisas da sua história. E você não vai se enjoar, porque você ama flores e você ama rock. Você criou algo original porque você ama essas duas coisas e você não vai se enjoar de fazer elas, entendeu? É mais ou menos assim que eu crio as minhas histórias. Atualmente eu tô com uma história nova, que é sobre um colégio, né? De seres mágicos, né? Um colégio que é uma sociedade de todo mundo ter poder mágico, bem Boku no Hero, digamos assim, mas não é focado em ser herói. As pessoas têm poder, todo mundo tem poder mágico nessa minha história, e esses poderes mágicos, eles são úteis para o dia a dia das pessoas e para trabalhar, né? Para profissão, para ajudar nas profissões da sociedade, para serem úteis à sociedade. E as escolas desse universo, elas meio que existem para poder ensinar os alunos a controlar os seus poderes e a serem úteis para o mercado de trabalho quando eles se formarem. E os alunos que não conseguem controlar os seus poderes ou que têm poderes que são muito inúteis, eles simplesmente não conseguem se formar no ensino médio. E isso acaba prejudicando a vida deles, porque eles não conseguem trabalho, coisas do tipo. O meu protagonista dessa minha história nova que eu tô criando, ele tem o dom de ver o passado e é um poder muito inútil que ninguém entende a importância, todo mundo ri dele. E ele se sente um merda e tá muito preocupado porque ele simplesmente quer conseguir se formar no ensino médio, sabe? Já tá no 3º ano e ele não sabe se vai conseguir, porque se na última prova do ano ele não conseguir provar que o poder dele é útil para a sociedade, ele simplesmente vai repetir de ano. E não só repetir de ano, como ele vai ser mandado para a turma dos alunos repetentes, que é tipo a pior turma do colégio, que tem os piores alunos com os piores poderes do colégio, sabe? Essa ideia que eu tive foi uma ideia que eu quis misturar poderes mágicos, que é algo que eu já disse pra vocês que eu simplesmente amo, então eu sempre tento colocar isso nas minhas histórias, com a vida no colégio, que é algo que me marcou muito na minha vida, tipo assim, a minha vida no colégio, no ensino médio, no ensino fundamental, foi algo que me marcou muito. Tem coisas lindas que aconteceram na minha adolescência, na época do colégio, mas também coisas que me traumatizaram muito, a respeito de bullying, a respeito de futuro e de pressão da família, de pressão dos colegas de colégio e tudo mais. E eu queria fazer uma história que falasse sobre isso. Então eu quis misturar os poderes mágicos, que é algo que eu amo, e minha vida no colégio, que é algo que me marcou muito e que eu sinto que eu tenho algo pra falar sobre isso, sabe? E eu não vou me enjoar nem tão cedo desses dois assuntos. Uma pequena pausa para poder dar uma dica pra vocês sobre desenho. Sempre inverta o desenho de vocês, sabe? Tem muita gente que não faz isso, não espelha o desenho, porque falar quando eu espelho fica tudo feio. Mas se você espelha e tá tudo feio, é porque tá feio, sabe? Então é melhor você inverter o seu desenho no meio dele, enquanto você tá fazendo ele, e corrigir o que você puder corrigir ainda a tempo, entende? O seu desenho no final vai ficar bem mais bonito, bem mais completo, com uma composição bem melhor, bem mais harmonioso visualmente, se você tiver o costume de fazer isso. Tá fazendo o desenho? Sempre espelhe ele. Se você está fazendo na mão, né, com folha de caderno, com desenho, com papel e caneta, coloque efeito espelho. Eu fazia isso quando eu desenhava à mão. Coloque efeito espelho e veja se tá legal, sabe? Tipo, isso é muito importante. Não fujam de espelhar o desenho de vocês. Espelhem o tempo todo se for preciso, tá? Ok. Fique da dica de desenho. Agora, uma coisa também muito importante sobre ideias de projeto, gente, é que você tem que saber o que você quer falar, né? Em Favela Mágica eu quero abordar sobre desigualdade, sobre você se empoderar, sobre você relembrar suas raízes e você saber o seu lugar na sociedade, sabe? Lutar por viver em um lugar melhor, sobre opressão e tudo mais. Já nessa minha história sobre os alunos do colégio, né, mágico, eu quero falar justamente sobre o sistema, como ele interfere em como a educação dos colégios é passada, sobre bullying, sobre pressão dos pais, pressão dos professores, sobre aquela
temida pergunta, né? O que você quer ser quando crescer, entende? Você saber o que você quer falar, às vezes, é o que traz mais originalidade pro seu projeto. Steven Universe fala sobre empatia, sobre amor. Frozen fala também sobre amor, fala sobre o amor ser forte o suficiente para destruir qualquer medo e trauma que você tenha. O Rei Leão fala sobre encontrar o seu passado, lutar pelo que é seu por direito. E isso é algo que fica ainda mais escancarado no musical que a Beyoncé fez, chamado Black King, em parceria com a Disney Plus, aonde ela pegou a história de Rei Leão e meio que fez um musical em cima disso. Então é muito importante a mensagem que você quer passar. E assim, você não precisa passar uma mensagem na sua história se você não quiser. Pode ser uma besterol, pode ser uma comédia fanfarrona e só ser engraçado e tudo mais. Porém, é necessário você saber o que a sua obra é e que quando você jogar essa sua obra pro mundo, ela vai ter várias interpretações. Então você precisa ter muita atenção. Eu pretendo fazer um vídeo, inclusive, sobre isso aqui no canal, sobre como a gente tem que ser muito responsável com as histórias e projetos que a gente cria. Porque por mais que a gente tenha uma intenção, talvez ela acaba caindo em uma interpretação muito errada. Eu vou trazer até exemplos aqui sobre isso, porque isso já aconteceu muito na cultura pop, mas isso fica pro próximo vídeo, tá bom? Agora eu vou dar os últimos retoques do desenho. Eu acho que eu vou mexer um pouco nas cores ainda, mexer ali, mexer aqui, e eu volto com o desenho finalizado pra vocês. E assim ficou o desenho, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu entreguei de novo. Eu sempre estou entregando para vocês, entendeu? E para encerrar esse nosso papo sobre ideias originais para os seus projetos, algo muito importante é a motivação, sabe? Procure uma motivação para você colocar o seu projeto em prática. Quando eu fiz o meu TCC, eu pensei, cara, eu vou precisar me dedicar durante meses para poder fazer esse projeto, um projeto meu, né, pro TCC da minha faculdade. Então eu vou fazer algo que eu goste muito, e foi quando eu decidi pegar essa história que eu já tinha guardada, chamada Favela Mágica, e trabalhei. E eu tive 6 meses para poder fazer tudo, desde estudar mais sobre o assunto que eu queria abordar, escrever, fazer os personagens, fazer o design dos personagens, fazer os cenários e fazer a abertura animada, que eu acabei fazendo no final, escrever a música e tudo mais. Então, procure motivações, seja, sei lá, expor em algum lugar, sabe esses lugares que tem feira de artistas? Então, tenta se inscrever nessas feiras de artistas e caso você passe para vender suas coisas lá, aproveite e crie e põe em prática a sua história original criando um quadrinho sobre, sabe? Isso é uma puta motivação. Vou fazer a história que eu sempre sonhei como um quadrinho pra vender nessa feira de artistas que eu passei, sabe? E aí você tem tantos meses pra poder concluir até o dia da feira. Procure sempre motivações externas, assim. A motivação interna é algo muito importante, mas nem sempre é o suficiente pra sustentar você ir até o fim nesse projeto, sabe? Às vezes você acaba se desmotivando, a vida dá muita pancada na gente que nos desmotiva muito. Então é sempre bom você procurar motivações externas para você fazer o seu projeto acontecer. E sobre Favela Mágica, né, que eu acabei de desenhar o Eze pra vocês, ele é um dos projetos que eu criei, que eu amo muito. Existem outros projetos também que eu já estou desenvolvendo, então me siga no Instagram, Twitter, tá? TikTok, porque eu sempre tô lá falando sobre esses projetos e postando novidades e tudo mais. Eu espero muito que esses projetos um dia se tornem realidade e saiam dessa fase de ser apenas um projeto, uma criação de uma ideia e tudo mais. Mas nem sempre depende só de mim. Tem projetos que são muito grandes e que não tem como você fazer sozinho. É muito bom você ter ciência disso e ter o pé no chão sobre isso. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Beijos e tchau. Cartoon Network. Comentar. Façam o Favela Mágica do @LeoCSatan. Disney Plus. Comentar. Façam o Favela Mágica do @LeoCSatan. Netflix. Comentar. Façam o Favela Mágica do @LeoCSatan. Globoplay. Comentar. Façam